Olá galera, meu nome é Babi Jut. E eu sou o Pedro Brist. E hoje o assunto é muito sério. Ele é tão sério que nós que não somos elfos, ou seja, fãs de Super Junior de carteirinha, viessemos comentar. É isso aí, porque afinal somos fãs de K-pop. E como fãs sentimos amor, felicidade, tristeza e vergonha por coisas relacionadas aos nossos ídolos. E hoje nós sentimos um pouco de vergonha e tristeza também. O papo de hoje é sobre o Super Junior e o grupo Only 13. Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic, baby. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Dance, 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 dance. Shakalaka, boom shakalaka. Dance, dance. Vamos fazer uma rápida descrição por aqui, porque em breve teremos um vídeo só deles. Esse grupo que vocês viram é o Super Junior. Nesse clipe de Sorry Sorry vemos apenas 11 integrantes, mas o grupo começou oficialmente com 12 rapazes contratados pela SM Entertainment. O projeto inicialmente era de um grupo rotativo, mas eles acabaram sendo fixos e todo mundo viveu feliz para sempre. Até eles adicionarem mais um integrante, o Kyuhyun, essa gracinha aqui. As fãs então foram uma loucura. Incluir mais um integrante significava que algo de muito ruim iria acontecer, claro. Só que não aconteceu nada e todo mundo continuou feliz para sempre. Isso até Sam resolver montar o subunit chinês com o Henry e o Xiaomi. E é sobre isso que se trata a nossa história. Lembrando que depois que um saiu, um ficou inativo. Sobraram 11 ativos. Hoje 3 estão no exército, então temos 9 sambando pelo mundo afora, só para constar. E esse aí que vocês vão assistir agora são o Super Junior M. Com a entrada dos novos integrantes da China, os fãs começaram a achar que a SM tinha voltado atrás e que eles estavam entrando para substituir algum integrante antigo. E daí começaram um movimento chamado Only 13, fazendo manifestações na frente da empresa e petições entre fãs para evitar que os 2 membros fossem adicionados ao grupo. A SM não se pronunciou contra isso na época, mas avisou um pouco depois que o Henry e o Xiaomi não fariam parte do grupo principal do Super Junior. Isso em 2007. Observe como Henry e o integrante chinês, que não sei pronunciar o nome, são totalmente perigosos para o resto do Super Junior. Corta para 18. Depois que Retino declarou algo como "não se considere um elfo se você não puder aceitar os 15 integrantes", foi formado um grupo chamado Always 15, claro, para apoiar todos os membros. Desde então, a SM precisou mostrar aos elfos que os 2 não iriam realmente fazer parte do grupo principal. Isso inclui não deixar com que façam promoções juntos, por exemplo, a não ser quando se trata de Super Junior M. Para quem foi ao Super Show que aconteceu na América do Sul esse ano, se emocionou com o amor que todo mundo deu pro Henry e pro Xiaomi. Eles até fizeram parte de vários palcos que eram antes exclusivos ao Super Junior. Vocês assistam o nosso vídeo que nós falamos sobre o Super Show. Elfos, me perdoem pela piadinha sem graça que viraram assim aqui. Aqui no Brasil o amor foi tão grande, por exemplo, que Xiaomi aparece na foto promocional da SM. Ninguém vai entender, eu demorei muito tempo pra entender. Ah não, vamos lá, gente. Xiaomi aparece
Aqui no Brasil o amor foi tão grande, por exemplo, que Xiumi aparece na foto promocional da SM Town segurando uma placa com seu nome escrito pelos fãs. Disse também que era a primeira vez que estava recebendo presentes daquela forma. Ele fez questão de mostrar que aqui a galera não leva preconceito para casa. Agora parece que foi divulgado que o grupo Only13 fez uma lista de exigências para a SM sobre os membros super perigosos. Entre essas exigências está limitar as atividades dos membros convidados. Limitar o pronunciamento dos dois em shows, que os dois não possam usar a cor oficial do fã-clube do Super Junior, que pra quem não sabe ainda é o azul safira. E que a SM também não poste coisas relacionadas aos dois nas páginas do Super Junior oficial. Acontece que pra gente pode parecer um pouco esquisito os fãs terem tanto poder assim sobre um artista ou empresa. Mas na Coreia do Sul isso às vezes é bem comum. Fãs lá se mobilizam e normalmente conseguem tudo o que querem. E é por isso que recentemente em um show em Singapura, Nhoque subiu no palco no final da apresentação para poder desabafar sobre o caso. Você pode assistir o vídeo completo por aqui. Ele passa aqui, não tem? Deixa eu assistir. Você tá assistindo? Tô assistindo. Nhoque explicou que os dois são parte do Super Junior M, mas fazem parte da família Super Junior, igual nós que somos da família Charlie Brown. E fora também que eles são muito amigos. Deixou claro que não irão fazer parte do grupo principal, mas disse que não podem também deixá-los sozinhos esperando horas no camarim, enquanto poderiam estar se divertindo no palco com o resto do grupo e com os fãs, sabe? Dançando, cantando e tal. Não faz sentido, seria injusto, né? Vai deixar os caras lá pra quê? Trabalho dos sonhos? Ficar recebendo pra não fazer nada? A declaração dele moveu fãs do mundo inteiro, que estão tentando aí se unir para mostrar para a SM que não são só os fãs da Coreia que têm todo esse poder. Os internacionais também não cansam fácil. Para provar isso, conversamos com alguns elfos durante a madrugada e as opiniões são bem parecidas. A Stephanie, por exemplo, acha tudo isso desnecessário, porque fizeram algo muito parecido com o Ki-hyun e hoje amam ele. É verdade, para quem foi no show sabe disso. E que também pode ser movido por preconceito, já que Harry é canadense e o Xiumi é chinês. A Scarlett já concorda comigo que tem muita louça para ser lavada nesse mundo, a galera não tem mais o que fazer e que eles merecem o lugar de direito deles, que é junto ao Super Junior, cara. É igual a mulher fruta ficar reclamando que o mini crack do Hulk não tem bunda. É muita falta de louça pra lavar. Tá, é falta de louça pra lavar. Esse mundo tá precisando de muita louça. Muita louça. Louça? Eu acho que louça tem, o problema é eu que não quero lavar. A Mona Lisa, a Anne e a Yasmin também concordam que a confusão é toda ridícula e que isso só faz machucar os membros do grupo. Imagina só como deve ser pra eles serem rejeitados dessa forma, e logo pelos fãs. Cara, imagina. É muito bullying assim, tipo, à toa, para os garotos que não estão fazendo nada pra vocês, sabe? Assim. Isso até atrapalhando o cara de exercer a profissão dele, tipo, sabe? O cara só tá ali pra cantar e dançar. E o pior é que, tipo, o Harry ainda tem a carreira solo, que agora lançou trap e tal, não sei o quê. Já o Xiumi é só parte do Super Junior por enquanto. Então daqui a pouco o Xiumi vai sumir. Não, o que tem muito fã que tá com... Sabe? O que tem muito fã que tá até com medo é porque o Han, não sei falar o nome dele, desculpa, que foi um dos membros principais do começo aí do Super Junior. Ele processou a SM, tá em 2009, eu não lembro direito, eu não tenho certeza da data. Mas ele processou a SM até por violação de direitos humanos, estava no processo. Sabe, questão de excesso de trabalho quando o cara estava doente, estava cansado, etc, e por outras coisas, tal. E até, né, por essa rejeição, talvez, eu não sei, porque o cara era chinês também, enfim. A pessoa tá até com medo do Xiumi acabar fazendo mesmo, por não estar confiante de fazer parte do Super Junior, que é uma coisa ridícula. É. Ou lavar a louça, vai trabalhar, vai ficar lá protestando, assim, tipo. Vai protestar direito. Vai protestar pelo governo. Vai protestar alguém que não tem comida, não pelo cara que tá fazendo trabalho. Manifestação. LQG, manifestações. Daqui a pouco vocês vão fazer o Xiumi sumir. Para com essa piada, essa piada. Toda vez essa piada. O pessoal já deve estar ali fazendo uma repetição pra te tirar da janeiro. Por favor. Não faça isso com o Pedro.
Já o Gabriel Rocha pontuou algo muito legal, que ele falou que os fãs estão sendo egoístas, porque eles não têm direito nenhum de mandar em seu ídolo, né? E respeito é muito bom, e até onde a gente saiba, o Henry e o Jomin respeitam muito mais o Super Junior do que muito elfo fajuto por aí. Bom, deu pra vocês sacarem quão difícil é a situação. Espero que a gente tenha ajudado um pouco a explicar o que está acontecendo e mostrar que amor de fã é algo bem além do que a gente imagina. Mas se for amor, tem que ter também muito respeito. E a gente aqui, então, é a Always 15. A gente apoia o grupo inteiro, a gente está apoiando vocês, elfos, que são a favor do grupo todo junto. Seja lá se tem 15, se tiver 2 milhões de caras, 200, tanto faz. A gente é a Always 15 com vocês. E respeito, né? Acima de tudo. É isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada para quem ficou conversando de madrugada com a gente, para quem respondeu, né? Aí, os elfos que ajudaram a gente a responder a sua opinião sobre esse caso da Only 13. Queria agradecer a Rita de Souza, que foi muito legal, que ficou muito tempo conversando comigo sobre isso. E a galera do Suju Doideira, do Suju BR, que estão sempre apoiando a gente quando a gente fala de Super Junior. Tem o Rato, não sei se fala Rato ou Ato Brasil, que é o grupo, né? Que tem um grupo de fãs e tal. E os sites estão aqui embaixo para vocês poderem visitar para conhecer até mais sobre o Super Junior. A gente em breve vai fazer um vídeo só sobre eles, então se preparem. E é isso, muito obrigada. E eu espero que vocês divulguem para poder a galera saber mais do que está acontecendo e para que não haja preconceito nenhum quanto aos integrantes do Super Junior M, que a gente adora eles. Realmente amo. Show me video. Wow, fantastic, baby. 还是我们可以什么洗成美，是你的 pose 吗？洗成美，好了好了，再说一个台湾一个非常好玩的一个，就是说得好 ，good， 那你来个 ending， 我们就结束了。OK，ending， 你这 ending 很重要哦，因为 ending 不好的话，大家都不会发现，不对，我这话说错了，因为最后是 ending， 好 ，ending 很重要，总之来。 你要我说什么？自由发挥啊！你要说什么？好，那我们就下次见了。好，拜拜。